Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir? Olá, boa noite. Boa noite, professor Rodrigo Marques. Boa noite a Tudo bem, todos que estão aí nos Manoel? assistindo. Oi? Beleza. Quero agradecer o convite, né, para nós falarmos sobre esse assunto tão importante, que é a saúde financeira, né? Quero começar agradecendo também meus superiores, né? O Jefferson Braga, o delegado Romanini, o Ricardo Cedeu, por terem me autorizado, né, a estar aqui falando desse assunto tão importante, né, que é e tão complexo também, que é o imposto de renda, e agradecer a confiança deles, né, porque eu sei que tem pessoas lá mais capacitadas do que eu para falar sobre esse assunto. E o objetivo aqui hoje, né, vai ser para nós falarmos, né, dos assuntos mais comuns, né, mais corriqueiros de imposto de renda e as principais dúvidas que forem surgindo, que vocês possam procurar uma agência, né, da Receita, ou também fazer o acesso no chat da Receita, que é através do link www.receita.economia.gov.br. Lá você procura o chat, que vão ter pessoas especializadas lá para falar do assunto imposto de renda e também de outros assuntos tributários, tá? Esse motivo, né, do nosso convite aqui hoje foi porque, além da Receita, eu tenho uma parceria aí junto com vocês, né, como mediadora do CEDERJ. Então, eu quero aproveitar também e agradecer a todos os meus colegas, né, também através da diretora do Polo, a Rita Valeriotti, e também aos meus amigos e aos outros alunos e aos alunos do Polo CEDERJ de Itaperuna, tá certo? Tá Quero te certo. parabenizar também por esse projeto maravilhoso, né, que tem um alcance social tão grande. Tá certo. Parabéns. Obrigado, Manoel. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, agradecer aí pela disponibilidade, né, da gente estar falando desse assunto tão importante. Lembrando, né, que essa live ela faz parte, né, de uma ação chamada Sextou com Educação Financeira. Então, a gente está sextando hoje, dia 7 de maio, sexta-feira, às 21 horas. E essa ação ela faz parte de um projeto de extensão chamado Educação Financeira para Todos, né, que é registrado como um projeto de extensão na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu atuo como professor e junto lá com a equipe lá de mediadores e mediadoras lá do curso de administração do CEDES, do qual a Emanuele faz parte lá no Polo de Itaperuna, né? Então, sejam todos bem-vindos. Emanuele, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Eu já vou começar com uma pergunta. Assim, a gente tinha um prazo, né, de entrega da Sim, declaração de renda. Só que eu não pois é. entreguei. E aí, o que que eu faço? Pois é. Como na live mesmo estava falando, última chamada. Última Bom, chamada. pois é, agora a Receita ela estendeu o prazo. Então agora você pode fazer sua declaração até o dia 31 de maio. Você poderá também fazer depois desse prazo, se estiver no limite de obrigatoriedade. Só que aí você terá uma
multa pelo atraso na entrega, que é o valor de R$ 165,74, e também ela pode ficar até, no máximo, 20% do imposto de renda devido. Então, assim, é melhor fazer no prazo. Tá? É verdade. Até dia 31, não deixe para a última hora. É verdade. E também Ok? uma dúvida também que fica, né? É assim, quem é que deve declarar, né? Porque todo mundo fala, eu tenho um imposto de renda, mas eu trabalho, ou eu faço estágio, né? Ou eu não tenho renda, assim, quem seriam as pessoas, né? Os contribuintes que deveriam declarar, fazer a declaração anual de ajuste do imposto de renda? Sim, primeiro, você, de repente, pode estar se perguntando, algumas pessoas aqui, eu não tenho necessidade de declarar, né? Porque, de repente, ela não se encaixa num dos limites que eu vou começar falando. Mas eu teria outro motivo para declarar, além dessa obrigatoriedade que eu já vou te responder? Teria. Principalmente você que, de repente, está me assistindo e é autônomo. Por quê? Porque com a sua declaração de imposto de renda, você comprova a sua capacidade financeira, né? Então, o que te proporciona tomar um empréstimo bancário e até realizar outras atividades financeiras também, tá? Mas, indo agora para quem precisa, né? Quem precisa declarar? As pessoas que precisam são aquelas que receberam no ano passado rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Obtiveram também uma receita bruta na atividade rural, cujo valor foi superior a R$ 142.798,50. Tá? Outro fator, pessoas que tiveram ganho de capital, alienação de bens, e pessoas também que elas trabalharam com ações no ano passado. Então, ações, mesmo que você não tenha tido outro rendimento, se você trabalhou com ações, você está obrigado a fazer a declaração no ano seguinte. E tem a novidade também do auxílio emergencial, tá? Que foi para esse enfrentamento, né, da pandemia. Então, quem recebeu o auxílio emergencial e outros rendimentos tributáveis, só que superiores agora a R$ 22.847,76 em valores tributários, vocês vão ter que declarar o imposto de renda, tá? E no caso, quem recebeu acima desse valor e auferiu também o auxílio emergencial, vai precisar devolver essa parcela do auxílio. Na hora que você fizer a sua declaração e ver que você oferiu rendimento superior a 22.847 e o auxílio emergencial, você vai precisar fazer a devolução. Por quê? Porque a pessoa que tinha rendimentos, ela não estaria encaixada nas regras para receber o auxílio. Então, na hora que fizer a declaração, já vai sair lá o DARF, né? Que, na verdade, quem controla o auxílio é o portal da cidadania, mas o recolhimento é na Receita, ok? Então, em regra, essas pessoas e também as que tiveram até 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua também, no valor superior a 300 mil. Essas pessoas vão precisar fazer a declaração, ok? Certo. Aí vamos imaginar que eu esteja enquadrado em alguma dessas situações, ou quem esteja nos ouvindo também. Beleza, então já sei que eu tenho que declarar. E aí, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Quais são os nossos próximos passos? Que tipo de documentação que eu tenho que ter à mão para fazer a declaração? Né? Eu posso fazer da minha casa? Como é que são esses trâmites? Sim, olha, antes de falar isso, eu queria comentar só algumas novidades da Receita, que a Receita ela Sim, está cheia de sim. novidades. Esse É, ano, quem precisa declarar e tem restituição, você pode receber essa restituição em outras contas de pagamento, como, por exemplo, o PicPay e o PagSeguro. olha,
Então, agora você já tem essa opção. É só você, na hora de ir lá na sua declaração, e no início, né, vai na opção Informações Bancárias, você vai no campo Tipo de Conta, né? Aí você seleciona o tipo 3, que é referente à conta pagamento, escolhe se você quer receber no PicPay, se você quer receber no PagSeguro, ou nessas contas já usuais da Receita. Tá? Então, essa é uma novidade. Tem mais uma outra novidade também que eu achei interessante para falar. Porque agora você pode baixar sua declaração pré-preenchida. Né? Quem já faz a declaração, ele tem essa opção. Então, até o ano passado, para você ter acesso a essa informação, você tinha que ter o certificado digital. Só que esse ano, nós temos o GovBR. Então, com a criação do GovBR, você entra no GovBR, cria sua senha, faz a autenticação lá em 2 momentos, para dar mais segurança, né? E ele libera para que você possa entrar direto no ECAC e baixar a sua declaração pré-preenchida. Tá. Falando agora da sua pergunta, que é a documentação, né? Você pode, para fazer a declaração, você deve ter os documentos em mãos, a sua DIRF, recebida no ano anterior, né, o seu informe bancário, e caso você tenha dependente também, e o seu dependente tenha trabalhado, você também tem que ter a renda dele para fazer a sua declaração, tá? Essa declaração, ela pode ser no modelo simplificado ou no modelo completo, né? No simplificado, é sobre o valor de 20% do total ali. Mas, na hora que você fizer a declaração, o próprio programa já vai te dar, já vai calculando a melhor opção. Se a melhor vai ser o modelo simplificado ou se vai ser a declaração completa. Ok? Então, são essas as documentações. E também, além disso, né, também, e como é que fica a questão da comprovação das despesas, né? Porque é uma dúvida que a maioria das pessoas tem em relação a Sim, despesas médicas, odontológicas, sim, entre outros. sim. No caso, você tem as deduções médicas, né, que não tem limite, e tem as despesas com educação, que tem o limite de um valor. No caso, se você cair na malha fina, é até interessante falar para quem já faz a declaração do imposto de renda. É bom quem faz a declaração observar na hora de imprimir o recibo, porque no recibo, ali no finalzinho dele, ele mostra caso você tenha uma pendência de anos anteriores. Se você caiu em malha de anos anteriores e por acaso não recebeu carta da Receita, no seu recibo desse ano vai estar lá aparecendo. Então, quem já faz a declaração é bom observar isso, tá? E quem não faz, erros comuns. Que eu vejo na hora de fazer a declaração de repente, essa questão mesmo, né, de erro na declaração dos dependentes, porque às vezes a pessoa ela não informa, ela não tem realmente uma relação de dependência, né, mora na mesma casa, mas não tem uma relação de dependência. Ou então, o pai faz a declaração e a mãe também faz a declaração, não em conjunto, separadamente. Os dois declaram o mesmo dependente. Isso é um conflito e pode fazer cair em malha fina. Outra coisa também pode ser algum erro nas despesas médicas, alguma dedução que não é devida. E eu vejo comumente também a pessoa fazer declarações de cursos de inglês. Por quê? Você tem abatimento de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mas esses cursos livres, eles não são abatidos para a questão do imposto de renda. Então, Tipo é bom ter esses preparatório, cuidados né, também. pré-vestibular, né, preparatório, pré-vestibular, curso de idioma, Exatamente. Tá? né, ele termina Exatamente. não entrando, né? Exatamente. Outra coisa interessante também é que quando você cai na malha fina, você pode aguardar a Receita te notificar, ou também você pode fazer a antecipação da malha fiscal. Há um tempo atrás, a antecipação era feita na agência. Hoje, você pode fazer tudo por meio eletrônico, sem sair da sua casa, sem precisar se
locomover, né? Principalmente nesse momento que a gente deve evitar sair. Então, você pode acessar o ECAC, fazer um dossiê digital eletrônico, encaminhar todos os comprovantes e aguardar a análise da malha fiscal, caso você realmente perceba que não houve nenhum erro e que não precise realmente retificar a declaração para incluir algum valor ou excluir algum dependente colocado indevidamente. Entendi. Em relação à questão da restituição, né? A pessoa fez a declaração, o contribuinte fez a declaração. Lá no final, né? A gente tem que também sempre lembrar, né? Tem um botãozinho lá de verificar pendências antes da transmissão, né? Então, o próprio programa ele te sinaliza, beleza. Aí, transmitir, gerou o recibo, beleza. Tá. Tem o saldo a receber de restituição. Aí, como é que é o processo? Então, a Receita ela trabalha com lotes de imposto de renda, tá? Aí você vai ter que, todo mês você pode ir no site da Receita, na página da Receita, em lotes de restituição, colocar o seu CPF e ver se você vai estar no lote desse mês ou do próximo. Geralmente ela debita todo dia 30, ela acredita, né? O valor da sua conta. Que agora pode ser, como eu falei, PicPay, PagSeguro, também mais abrangente. Né? E se for aí, de repente, fiz lá a minha declaração, aí eu estava aguardando receber a restituição, aí me aparece a linha lá, imposto a pagar. E aí, como é que a gente faz? Então, no imposto a pagar, aí você vai ter que, na própria declaração, você já no final, você vai fazer a emissão do seu DARF ou você pode fazer a divisão dos valores. Tá? Você paga ele em cota única ou, se ele der um valor maior, você pode dividir ela em até 8 parcelas na declaração, tá? Assim que fizer a declaração. Tá. Ok? Você falou da questão da malha fina, né? Como é que o contribuinte sabe que ele caiu na malha fina? Ele teria como verificar se a declaração dele está tudo ok, né? Ele faz lá a transmissão, aí tem uma etapa de processamento, né? Até cair lá na fila da restituição. Mas o contribuinte tem como verificar se tem alguma discrepância, alguma coisa nesse sentido? Se ele fez a declaração, na hora que ele foi analisar no site, ela não está em fila de restituição, aí ele vai realmente procurar ali e ver que ele não fez, ou de repente houve algum cruzamento nos dados e não fez a declaração devida, né? E aí ele vai olhar novamente para ver, como eu já tinha te explicado antes, se ele vai retificar a declaração ou se ele vai pedir uma antecipação de malha. Entendi. Vamos imaginar também o seguinte, né? Eu estou lá com a minha documentação para fazer a declaração, comprovante de rendimentos, as despesas médicas, e aí processei e mandei. Aí depois eu me dei conta de que aquele recibo lá do dentista eu não lancei lá na declaração, ou de repente eu prestei um serviço, né? Tive rendimento daquele serviço, daquela prestação de serviço, e não fiz o lançamento. Mas aí eu quero corrigir. Dá para corrigir? Como é que é? Ainda está no prazo? Como é que isso funciona? Com certeza. Você fez a declaração, lembrou que tem algum valor a mais a colocar? É só você ir na declaração enviada, abrir a sua declaração e colocar declaração retificadora. E você vai novamente fazer a informação e enviar novamente. O que te atrapalha seria o seguinte: se você tem um valor a receber, toda vez que você retifica ela tem uma fila, né, para a questão da restituição. Então, quanto mais tarde você fizer ou perceber que precisa retificar, de repente, para quem é restituído, vai receber um pouquinho mais para o final do lote de restituição. Entendi. Então, quanto antes,
Então, quanto antes, melhor. E fazendo tudo de acordo lá com o que está nos documentos, né? Já facilita, né? Com certeza, exatamente. Porque às vezes as pessoas caem na malha fina, né? Às vezes por às vezes erro de digitação, às vezes de um valor, né? Porque a fonte pagadora ela tem que informar a Receita, né? Que ela fez aquele valor lá do salário, né? Do depósito do salário, ou a prestação de serviço, né? Então, se isso não tiver, da mesma forma o prestador de serviço, né? Então, você vai lá no dentista, ou vai no médico, né? Vai no profissional de saúde, ele vai informar para a Receita, né? O valor lá que você fez o pagamento. Então, se não tiver isso muito bem consolidado, né? Exatamente. Pode ser um Se motivo, tiver né? essa inconsistência realmente nos dados, né, nos cruzamentos dessas informações, aí realmente, ou quando também você fez a sua declaração e a sua empresa não declarou a DIRF. Tá? Você fez a declaração porque você recebeu, mas a sua empresa não declarou. Então, isso aí vai gerar uma inconsistência nos dados. De qualquer forma, a sua declaração vai estar certa, mas como a empresa ainda não declarou e tem essas informações, a sua declaração também vai cair em malha. E você vai ter que fazer esse procedimento. Ou aguardar, né? Por um período você pode aguardar a própria empresa fazer a informação, já sai automaticamente da malha. Né? Mas se ela não fizer, você pode fazer antecipação de malha e comprovar que você realmente oferiu aquele valor da referida fonte pagadora que você informou na declaração. Sim, aproveitando que você falou da malha, né? Só a gente lembrar aí mais uma vez da questão de prestar atenção nos dependentes legais, né? Exatamente. Então, não é qualquer pessoa, não é qualquer familiar que se enquadra na questão dos dependentes legais, né? E uma coisa importante, gente, assim, eu tirei o CPF com 16 anos, né? Hoje, a criança, o bebê, ele tem o CPF, né? Então, a gente tem que lembrar que, né, os papais e mamães aí de primeira viagem, né, assim que a criança nascer, você pode providenciar a documentação, porque para você fazer o lançamento dessa criança, né, ela tem que ter o número do CPF. Exatamente. Senão não consegue colocá-lo como dependente legal, né? E isso vai fazer uma diferença no cálculo do imposto de renda devido. Com certeza. No caso, se a criança nasceu esse ano, né, a declaração a respeito dela vai ser no próximo ano, mas as devidas, né, as devidas despesas com relação ao médico, a parto e todo o restante, você já pode fazer essa informação, sim, com certeza. Sim. Você falou uma coisa importante, né? A gente vamos nas duas pontas, né? Você falou de nascimento, né? Se a criança nasceu esse ano, a gente só consegue lançar no ano seguinte. No próximo, e, exatamente. de repente, porventura, né? A gente está vivendo aí num momento aí que a gente está muito preocupado com essas questões de morte e tal. Se a pessoa faleceu ano passado, como é que é essa questão da declaração aí do imposto de renda das pessoas falecidas? No caso, né, essa declaração, ela só é obrigatória se houver bens que enquadrem o falecido na condição, né, que é preciso para preencher o programa de imposto de renda, né, como ele ter recebido esse rendimento sobre os quais incide o imposto, né, nesse valor acima de, como eu já tinha falado, R$ 28.559,70, né? Mas, no entanto, esses mesmos familiares dessas pessoas que morreram e são isentos de fazer essa declaração, eles precisam fazer a informação na receita da pessoa para fazer essa alteração no CPF, porque em situações normais, o CPF da pessoa ele deve estar regular. Quando ele está diferente disso, ele está pendente de regularização, é porque a pessoa deixou de fazer o imposto de renda. E quando a pessoa faleceu, você tem que ir lá fazer essa informação, levando a certidão de óbito original
e o CPF ele vai ser alterado para titular falecido, tá? Então, Entendi. na verdade, também, quando alguém falece, os bens, os rendimentos, eles passam a se chamar de espólio, né? E cabe Sim, ao familiar fazer um inventário, né? Que divide os bens, os direitos, as obrigações aos herdeiros, né? E também enviar a declaração do espólio, né? De quem morreu, tá? Mas, no caso, caso o falecimento tenha ocorrido a partir de janeiro desse ano, você não vai informar como espólio. Por quê? A declaração é referente ao ano passado. E se o ano passado a pessoa, né, encontrava-se, então esse ano ainda é uma declaração como contribuinte regular, certo? sim, Esse é o caso, certo. tá ok? E assim, uma outra questão também, né? Assim, todo mundo fica com medo do leão, né? Será que tem algumas situações que eu posso, é, vamos dizer assim, não ter que pagar imposto de renda ou diminuir o pagamento do imposto de renda? Sim, com certeza. Você tem, como a gente falou, tem as deduções de dentistas, planos de saúde, você pode deduzir as despesas com educação, tá? E do seu e dos seus dependentes. Então, essas situações, elas vão fazer o abatimento e, de repente, até ter a sua restituição, de acordo com a sua renda, de acordo com a sua renda, tem esses gastos dedutíveis. Outra coisa importante, já que a gente está em educação financeira, são a questão da previdência privada, porque o PGBL e o VGBL, eles também têm esses limites de redução, né? Então, cada um dos dois, você tem uma forma de abatimento, aí você tem que ver, isso aí já é uma análise mais pessoal, né? Você tem que ver o tipo de declaração que você está obrigado, qual é melhor, se é simplificada, se é completa, e de acordo com uma ou outra, você vai ver a previdência é melhor para você em relação ao imposto de renda, se o PGBL ou se o VGBL. Entendi. E assim, a gente sabe que alguns tributos, né, eles têm uma propriedade de isenção, né? Então, às vezes você tem, por exemplo, IPTU, tem alguns imóveis que têm isenção do pagamento de IPTU. Existe algum tipo de isenção para o imposto de renda? No caso, no imposto de renda, você, você tem sim, no caso, a isenção por moléstia grave, né? Certo, Eu até deixei aqui também, porque essa questão da moléstia grave, na verdade, você tem que ser simultaneamente, além da moléstia grave, ter os seus rendimentos relativos à pensão, a aposentadoria ou a reforma. Aí, para ter esse benefício, além da moléstia, tem que ter esse benefício. E essa situação aí geraria uma isenção, né? Geralmente, esse procedimento, você tem que primeiro informar e fazer um processo na sua fonte pagadora, e a sua fonte pagadora informa para a Receita. Aí você faz essa declaração como isento, né? Porque no caso você está isento do imposto, né? Por moléstia grave, mas não isento de declarar, tá? Você faz essa declaração cruzando os dados com a sua fonte pagadora informando e você também que tem essa isenção, você não faz o pagamento do imposto de renda. certo. A gente tem uma pergunta aqui no bate-papo aqui da Elileide Martins, que acho que é uma pergunta muito comum a todos, né, os contribuintes. Eu tenho que fazer essa declaração com um contador? Não, olha, você não precisa fazer a declaração com o contador. Você pode baixar o programa no site da Receita, né? O PGD, programa. Se você tiver as suas DIFs em mãos, relativo à sua renda, né, do ano anterior, os seus dados bancários, né? Quanto você tinha em conta em banco, 31 até 31 de dezembro do ano anterior, você pode fazer a sua declaração, né? No próprio site da Receita também tem algumas orientações de como declarar. Não precisa do contador para isso. Algumas pessoas
procuram o contador por ter alguns rendimentos que são mais complexos para declarar, como alguns tipos de atividade rural, alguns outros rendimentos que são mais complexos e nem é motivo da gente citar aqui nessa live, né? Que são os mais corriqueiros. Mas não necessariamente. Você mesma pode fazer sua declaração de imposto de renda se você souber aí os campos onde declarar. Tá? Certo. A gente vai, depois a gente vai dar um direcionamento aí para as pessoas que tiverem dúvidas mais específicas. Me perguntaram aqui se podia fazer perguntas no final. Então, depois a gente vai dar um direcionamento de um serviço, né, que é gratuito, que vocês podem utilizar. Mas eu vou tentar pensar aqui algumas perguntas que a gente pode tentar esclarecer. A Geone Oliveira perguntou assim, quem nunca declarou os bens e quer declarar esse ano, como funciona? O pessoal pode declarar? Quem nunca declarou os bens e quer declarar esse ano? Você pode fazer sua declaração, sim. Você vai, como eu já falei, acessar o programa do imposto de renda, ver qual o campo aí, né, dos seus rendimentos, se são rendimentos tributáveis, ou se é uma casa, ou se são rendimentos de aluguel. Cada campo vai ser relativo, né, aos seus rendimentos, né? Ao que você tem um campo lá separado para cada rendimento. Então, nunca fez. Não auferiu renda em DIFs, mas tem uma casa que você quer declarar, tem outros valores, você pode fazer essa declaração. Como eu já te falei, até para comprovar realmente a sua capacidade financeira, né? Caso você queira oferir empréstimo em alguma, né, instituição bancária, comprovar a sua capacidade financeira, pode declarar também. Então, a mesma pessoa perguntou se despesas com medicamentos também poderiam entrar na declaração. Não, com medicamentos não. As dedutíveis de saúde, né, elas entram recibos médicos, mas medicamentos eles não se enquadram para fazer dedução. Sim. Então, uma outra pergunta aqui da Thaís, né, que eu acho que tem a ver com a questão do auxílio emergencial que você falou no início, né? Eu não sei se você vai conseguir responder, mas é o seguinte, se meu dependente recebeu o auxílio e a minha renda ultrapassar os 22 mil, eu vou precisar devolver o auxílio? Olha, esse daí já é algo mais complexo, porque, como eu falei, o auxílio emergencial, ele é Portal Cidadania e o DARF é Receita. Então, você teria que ligar ou para o Portal da Cidadania ou olhar no Perguntas e Respostas do próprio Portal Cidadania, porque é em conjunto Receita, DARF, né, recolhimento, e ele faz essa questão do auxílio, né? Eles fazem essa ajuda, né? Até porque a Receita ela não tem esse poder normativo de falar para você devolver ou não o auxílio, né? Sim. Então, Sim. a instituição, né, que cedeu é ela que vai fazer esse tipo de controle, né? Sim, exatamente. O DARF é que fica a cargo da Receita, tá? Certo. E até no próprio DARF, na hora que você emitir, na parte de trás dele, tem escrito lá, caso você não concorde, tem lá o acesso ao Portal da Cidadania. Tem o site deles para vocês, de repente, caso vocês não concordem, fazer uma impugnação, digamos assim. Tá? Aí é a cargo do Ministério da Cidadania. Certo. Ok? Tá respondido? Certo, respondido. Assim, só para dar um direcionamento aos contribuintes, né, as pessoas que ainda vão fazer a declaração, existe um projeto na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, né? É um projeto chamado NAF, eles têm um núcleo lá de atendimento que funciona o ano inteiro. Então, agora eles estão trabalhando, né, mais especificamente por imposto de renda pessoa física, mas eles fazem um atendimento o ano inteiro por conta do MEI, né, do microempreendedor individual. Então, quem quiser mais informações,
eu recomendo, eu vou até digitar aqui nos comentários, é @naf.ufes, tá? Que é o perfil, né, lá no Instagram que eles fazem o atendimento, tá? Então, quem quiser ter um auxílio mais direcionado, porque, como eu falei, né, a gente vai fazer essa apresentação mais geral, né? Trazendo esses casos mais gerais, né? Corriqueiros, Casos né? mais específicos, a gente recomenda procurar esse serviço. Assim, na universidade onde eu atuo, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a gente tem um projeto de extensão que é de preenchimento, né, da declaração, só que ele funcionou até o período, né, normal, né, que seria sem a prorrogação, né? Então, o projeto lá foi encerrado, mas já fica a dica aí para o próximo ano, né, para o ano de 2022, ano base 2021, de procurarem um projeto, né, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Enquanto isso, vocês podem procurar lá o NAF da UFES, tá? Para tirar essas dúvidas mais específicas, né? E fazer a declaração lá junto com eles, né? Que eles podem fazer essa declaração. Não, gente, como a Emanuele falou, não precisa de contador, né? Para fazer esse tipo de declaração, tá? A gente vai encaminhando aqui para os finalmente. Emanuele, qual a sua experiência que você tem na Receita? Que dicas aí, assim, de última chamada, você pode deixar aí para as pessoas que estão assistindo a gente agora, né? Que dicas, que cuidados que essas pessoas podem ter aí para a gente reforçar aí nesse finalzinho? Sim. Então, para finalizar, como dica, não deixa para a última hora, né? Qualquer dúvida você não tiver uma agência próxima à sua casa, acesse o serviço do chat, que tem pessoas lá para te orientar. E eu queria terminar lendo um poema que retrata, na verdade, a destinação, né, dos recursos arrecadados, para vocês entenderem de uma forma poética qual a utilidade mesmo de pagar e de declarar o imposto de renda, tá ok? Vou ler aqui para vocês um poema. O nome do poema é O Lado Social da Receita Federal. O trabalho na Receita Federal é um serviço de cunho social, pois o trabalho de tributação também tem a sua função. Muitas vezes temos que acalmar o contribuinte, pois quando eles recebem uma notificação do leão, falta pouco para terem um ataque do coração. Isso acontece porque esquecem de olhar para o de geral, pois é com essa verba que se constrói até um hospital. O dinheiro arrecadado já tem convênio firmado entre Receita e município e também entre Receita e Estado. O imposto que incide sobre a renda do cidadão não fica parado nos cofres da União. Ele, através de benefícios assistenciais, retorna direta e indiretamente para a população. E quem precisa de aposentadoria por diversos motivos fins, será custeado em parte pelo COFINS. A verba do imposto arrecadado pela Receita Federal é transferida para o Tesouro Nacional. Dentre suas destinações, temos programas sociais e também construções de conjuntos habitacionais. O repasse da verba é previsto pela Constituição e alimenta o funcionamento da administração. O fisco tem a previsão de arrecadar. E se fica aquém do planejado, a economia pública corre o risco de afundar. Esse poema, ele é de minha autoria, né? Em um projeto social que a Receita tem, realiza, né?
anualmente com o corpo de funcionários, tá? E, né, o que eu desejo mesmo, né, através dele, é que as pessoas realmente entendam a função social, né? O quanto é importante arrecadar. E o meu desejo também é que as pessoas comecem a olhar, a arrecadar de uma forma boa, que você tenha bons motivos para declarar. Meu desejo é que você tenha muitas fontes de renda e realmente tenha que declarar, porque realmente você vai estar gerando bastante, né, riqueza para você e para o próximo, né? Eu desejo e acredito que a economia vai melhorar, né? E as pessoas vão recuperar seu poder de compra. Então, muita paz e muita prosperidade financeira para todos vocês que estão aqui assistindo a live. Tá bom? Nossa, com essa emoção aí da Emanuele, com um poema aí, né, de própria autoria, né? Pois é. A gente fica muito feliz aí, mais uma vez a gente agradece pela Obrigada, sua eu que agradeço. participação, pelo carinho, né, por ter aceitado esse convite, né? Então, imagina aí a amplitude, né, do nosso alcance, né, que a gente possa aí transmitir essas informações aí a quem possa, né? E parabéns aí pela veia poética, né? Depois você Obrigada. tira uma foto aí do poema para a gente compartilhar depois, Tá ok, né? tá ok. O pessoal aqui no perfil, tá? E mais uma vez a gente agradece pela sua presença, pelo carinho, né? Pela atenção. A gente agradece aí também pela participação do pessoal, né? E gente, informação sempre, não vamos deixar para a última hora, porque a internet não funciona, o computador não funciona, né? Às vezes é um documento que falta, então vamos nos programar, a gente já está aí na última chamada, né? Já no prazo além do previsto, né? Então vamos aproveitar, tendo alguma dúvida, né, em relação à questão da operacionalização, procura a Receita Federal, né? Se quiserem um direcionamento, alguém que faça a declaração, a dica que eu dou é o NAF da Universidade Federal do Espírito Santo, @naf.ufes, tá? Então, a gente fica por aqui, tá? A gente agradece Vamos só mais tirar uma uma vez. foto? Posso só tirar uma Claro, foto para vamos, registrar? vamos. Então, deixa eu tirar Vamos. aqui, peraí. Peraí, ainda não... Mais uma vez pelo convite, muito obrigada. Registrado. Tá certo. Gente, a gente fica por aqui. A gente vai trabalhar outros temas aí no Sextou com Educação Financeira. A próxima live a gente está só aguardando aí algumas confirmações. A gente vai falar, será que o home office ele tem alguma implicação aí nas nossas finanças? Né? Então, em breve aí a gente vai falar de home office e educação financeira sob o ponto de vista da psicologia, tá? Assim que a gente tiver as confirmações, a gente divulga aí na nossa página no Instagram, tá? Mais uma vez, Emanuele, obrigado, boa noite a todos e sextou, gente. Cuidado. Boa noite a todos. Tomou daí com o distanciamento social, máscara, álcool em gel e vamos que juntos vamos sair dessa. E para isso a gente precisa da contribuição de cada um, né? Seja tomando os cuidados, seja fazendo a sua declaração do imposto de renda. Tá certo? Gente, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.